Muito bem, meus amigos, dando continuidade então ao nosso estudo, livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografia do Chico, nós vamos entrar no capítulo número 14, nas regiões de luz. Nós vimos aqui no nosso capítulo anterior, vimos então ela falando sobre Jesus é o caminho, a verdade e a vida, orientações importantes que ela trouxe para nós a partir dos mentores espirituais, ou a partir daquele mentor espiritual naquela esfera onde ela se encontrava. Vimos aqui um adeus, mensagem dela também se despedindo do Chico naquele momento, e depois no plano dos desencarnados, onde então ela trazia para nós, pegando aqui rapidamente pequenos trechinhos, para nos ajudarmos nessas contextualizações, falando um pouquinho para nós aqui sobre o plano espiritual onde ela se encontrava, mais elevado, com suas belezas, onde o culto a Deus era feito com muito mais fé, com muito mais confiança. Falava sobre a colônia onde ela se encontrava, o governador Aulus, que era ali o responsável por transmitir e coordenar todas as atividades, as orações que eram recolhidas a partir das atividades que ela desempenhava nesse trabalho. Enfim, falava sobre o ambiente espiritual, que trazia ali tanto as partes mais elevadas, como também aquelas ainda abissais, aquelas ainda bastante dramáticas, onde os espíritos, então, na condição inferior, se encontravam. E ela colocava aqui, então, pretendo revelar ainda muita coisa de nossas ocupações e de nosso modo de vida, tendo obtido a permissão superior para isso. Por hoje é só, fiquem todos em paz, na paz de Jesus, nosso divino Salvador. E ele, então, assina mais uma dessas cartinhas, E aqui então, nesse capítulo número 14, nas regiões da luz, ela diz assim para nós, lembrando sempre que esse livro ele é constituído, como o próprio título traz para nós, cartas. Então, em cada uma das cartas, ela vai então montando ali um roteiro, onde ela vai apresentando para nós o mundo espiritual, a partir da sua percepção, e também ali dos locais onde ela teve oportunidade de visitar. Então, através dessas cartas, ela vai montando para nós esse quebra-cabeça, esse cenário do plano espiritual. Diz assim então para nós: desejo prosseguir nesta noite, meu filho, sobre as dissertações a respeito dos panoramas em cujo seio se desenvolvem as nossas atividades espirituais. Assim como as almas encarceradas na terra têm, às vezes, quando se tornam dignas de semelhantes conhecimentos, visões perfeitas e transcendentes em relação à vida dos planos na espiritualidade pura, assim também alguns de nós, quando demonstramos resignação aos ditames do alto e boa vontade na execução da tarefa que nos é designada, conseguimos a companhia de amigos cheios de sabedoria, que nos arrebatam temporariamente da esfera a que pertencemos, conduzindo-nos à visão grandiosa de outras manifestações mais elevadas da vida superior, no seio dos espaços infinitos. Foi assim que consegui a viagem a Saturno já descrita. Nesse primeiro item, então, ela mostra essa experiência de visitar essas esferas mais elevadas, esses planos mais elevados, e talvez seja um dos poucos livros que nós tenhamos estudado que traga para nós esse panorama. De um modo geral, a gente tem tido livros como, por exemplo, de Manuel Filomeno de Miranda, de Camilo Cândido Botelho, de André Luiz, até mesmo Luiz Sérgio, Patrícia, que são espíritos que vão trazendo para nós relatos do mundo espiritual sobre o ambiente onde eles se encontram. E nós percebemos então que, de um modo geral, eles relatam o local onde eles estão e descrevem as atividades que eles desempenham.
No caso de Maria João de Deus, a gente tem a oportunidade de ir mais além, de conhecer ali planos em que ela visita, que raríssimas vezes nós temos a oportunidade de encontrar esse tipo de depoimento, né? Então, temos essa oportunidade, então, de vermos o plano espiritual, né, fora dessa esfera comum em que nós nos encontramos. Bom dia, Elcio. Apenas dentro da incipiência de nossa evolução, do início da nossa evolução, ignorantes da nossa condição de entidades que a existência da Terra perfeitamente caracteriza, contemplamos esses mundos grandiosos, cenários sublimes de exteriorizações aperfeiçoadas da vida, mas sem compreender os fenômenos do seu desdobramento nesses meios, para nós totalmente desconhecidos e ignorados. Ou seja, né, nesse início dessa trajetória evolutiva, pelo fato de estar ainda muito vinculada à personalidade terrena, ela então tem a oportunidade de contemplar esses mundos elevados, porém sem compreender do modo como as atividades se desenrolam, do que é feito, por que se encontra naquele local, que tipo de atividade se desenrola, se desempenha. Porque, fazendo uma comparação muito pobre, bom dia Gilda, bom dia Mani, fazendo uma comparação muito pobre das nossas experiências aqui no mundo físico, a ideia que nós fazemos de uma pessoa que vive num país desconhecido é uma visão muito parecida com a nossa. A gente acha, por exemplo, que se você vai na Tailândia, lá eles vão comer arroz, feijão, batata frita, que é o que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil. Que o pão que a gente compra é aquele pãozinho francês na padaria. E aí então, visitando esse local, somos ali então surpreendidos por uma visão completamente diferente dessa realidade. Então, a mesma coisa acontece em qualquer outra nação desconhecida para nós, mostrando que, de acordo com a cultura, de acordo com o desenvolvimento social, de acordo com as tradições, cada ambiente no nosso mundo mostra uma experiência diferente. Não é à toa que é trazido para nós, então, que uma das experiências mais enriquecedoras que nós temos é através das viagens, através do intercâmbio com outras comunidades. Então, se para nós isso no mundo físico, isso já é bastante claro, bastante patente, imaginemos então no plano espiritual. Então existem sistemas sociais diferentes, existem rotinas diferentes, práticas culturais e práticas religiosas diferentes, por exemplo, sistemas de justiça, olha quanta coisa que quando a gente muda para um ambiente como esse, para um país diferente, nós temos então que passar por aquela adaptação para entender como as coisas funcionam. Porque de imediato a gente vai achar que do mesmo modo que nós nos comportamos aqui no nosso país, para o bem ou para o mal, lá também se comporta da mesma forma. Quando ela fala então do plano espiritual, nós falamos então de mundos absolutamente diversos, porque embora aqui no mundo físico nós tenhamos essa diferença, nós vivemos de acordo com as condições do nosso mundo material. Então nós temos as limitações, temos os transportes, os meios de comunicação hoje trazem para nós uma visão, ainda que parcial, mas traz uma visão para a gente compreender como é a vida das pessoas através dos filmes, documentários, reportagens, enfim. A gente vai criando, então, essa imagem daquele local. Claro que quando nós estivermos lá, nós veremos na prática como as coisas funcionam. Agora, quando a gente fala de um planeta diferente, de uma esfera diferente, aí nós falamos de algo completamente distante daquilo que nós vivemos, dessa realidade. Por isso ela traz para nós essa questão. Sem compreender os fenômenos do seu desdobramento nesses meios, para nós totalmente desconhecidos e ignorados. Isso porque a nossa visão ainda se encontra muito vinculada à vida material. Né? Bom dia, Renata. Bom dia, Osmar, de novo. Bom dia, Marion. O Elcio colocou, né, você dá bom dia, eles te olham e não respondem, né? Dão bom dia apenas a conhecido. Coisas assim, por exemplo, né, o Elcio. Então ela diz assim para nós: uma expedição de estudos. Ainda há pouco, eu e mais 2 companheiros fomos escolhidos para uma expedição de estudos
atinentes à luz, e, sem que eu esperasse, elevado mentor nos conduziu bondosamente a um plano cuja beleza jamais suspeitarei existir. Suspeitei existir. Então, primeiro que quando ele coloca um estudo atinentes à luz, nós estamos entrando também num elemento que para nós é completamente desconhecido, porque a luz que nós entendemos é uma luz muito limitada com o propósito de iluminar. Ou seja, a luz do sol, a luz elétrica ou a luz de uma chama, qualquer coisa assim. Aqui, na verdade, ela fala para nós sobre uma luz que já entra, então, na esfera das energias e que provoca um efeito bastante profundo naqueles que absorvem essas energias. Então, por isso que o estudo dela é diferente. E nós podemos perceber, por exemplo, que luz, calor para nós aqui, traz um efeito psicológico muito profundo para quem vive num ambiente escuro, para quem vive num ambiente iluminado, calor, frio. Então, tudo isso já traz para nós um efeito psicológico. Imaginemos, então, quando nós falamos da esfera espiritual e dessa luz, dessas irradiações que trazem características bem diferentes daquela que nós conhecemos, ou provocam efeitos bem diferentes daquelas que nós conhecemos. Então diz assim: quando nos afastamos da esfera que nos serve de habitação, nunca nos sentimos, de forma imediata, muito à nossa vontade. É o mesmo que acontece ao homem terreno quando arrebatado inopinadamente do seu seio. Então ela já começa falando para nós sobre a adaptação. E aí, usando aquele pobre exemplo que eu trouxe para vocês sobre o intercâmbio entre culturas diferentes aqui no nosso país, nós levamos um tempo para nos adaptarmos. Então, essa adaptação ela pode ser fácil, ou pode ser difícil, ou pode ser até impossível. Quantas pessoas vão morar num outro país e voltam depois dizendo que não se adaptaram, que sofreram com esse processo e tudo mais, né? Aqui nesse caso ela fala a mesma coisa. Quando se muda de um orbe diferente, nós sentimos aqui, podemos sentir nesse caso, trazendo para nós uma especulação, o efeito, né, vibracional, o efeito gravitacional, a densidade perispiritual, a forma como os sentimentos e pensamentos se manifestam e se materializam diferente daquele mundo. Então, essa que é a questão que ela coloca, que quando então ela é levada para um outro ambiente de um modo, como ela colocou aqui para nós, de um modo quase que de surpresa, ela então sentiu aquele impacto. Por isso que ela coloca que quando nos afastamos da esfera em que nós estamos acostumados de uma forma imediata, né, nunca nos sentimos de forma imediata muito à vontade. Há sempre nos que se mudam, no tocante às condições ambientais, a sensação de estranheza. Felizmente, semelhantes emoções pouco nos dominam em razão de termos ampliado as nossas faculdades de ação, educando a vontade e disciplinando os sentimentos. Aqui é interessante porque ela fala para nós sobre essa adaptação numa esfera superior, mas nós já tivemos relatos, por exemplo, de André Luiz, quando ele fala para nós sobre a adaptação num ambiente com uma densidade inferior, em que ele fala sobre as vibrações que são bastante perturbadoras, o efeito que essas vibrações provocam nas pessoas, né, nos espíritos, muitos deles precisando se afastar daquele local pelo fato, né, daquele mal-estar tomar conta, por não estarem adaptados, não precisam ajustar as suas vibrações para se adequarem àquele local. Então, tanto para um lado como para o outro, no mundo espiritual, isso se dá de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais incisiva, pelo fato da sutilidade do corpo perispiritual e do efeito claro e direto que as vibrações dos ambientes provocam sobre os espíritos. Né? Então, esse que é o que ela coloca para nós. Como dizia, porém, atravessamos abismos de luz e hiatos dos espaços, cheios de frio e de treva, não obstante o nosso mentor e guia asseverar que o espaço nunca está vazio, havendo em todos os seus recantos manifestações de vida que nem sempre nos é dado compreender. Então ela fala aqui sobre o percurso
que ela estava fazendo nesse deslocamento, passando por esses abismos de luz, cheios de frio e treva. E mesmo nesse local, havia ali habitações, havia ali manifestações de vida que simplesmente não se compreende. É como se nós pensássemos que a vida que nós vivemos diz respeito aqui apenas à vida material na superfície do planeta. E nós desconhecêssemos, por exemplo, a vida que existe, né, naquelas regiões abissais dentro dos nossos oceanos, onde temos ali espécies estranhas, um ambiente muito diferente, inabitável para nós, e a mesma coisa acontece também no espaço. Então aqui ela deixa essa grande interrogação e essa grande provocação para a nossa imaginação de tentarmos imaginar como é a vida nesses locais que nós sequer compreendemos, né, a sua densidade, a sua estrutura fluídica, porque vazio é o que nós temos como primeira percepção, mas em termos fluídico ele traz ali características que nós ainda não compreendemos. Em certa altitude, contemplamos o orbe terreno que não era mais que uma estrela, entre aspas, da imensidade, brilhando com luz avermelhada, refletindo a claridade do sol, que por sua vez se nos afigurava uma lâmpada maior que as de uso comum, até que o centro radioso do nosso sistema e os seus companheiros que rodopiam da imensidade, em condições de planetas opacos, figuravam pirilampos perdidos de longe, ao longe, no silêncio aparente do infinito, mas o espetáculo ao nosso lado era sedutor e deslumbrante. É bacana a gente ver fotos que são apresentadas. Me recordo de uma foto recente que foi tirada lá do planeta Marte, foi tirada do planeta Marte mostrando o planeta Terra, né, dos robôs que nós temos hoje lá em Marte, fazendo ali, né, a exploração. Então eles focaram para cá e tiraram uma foto. E mostrou a nossa Terra como um pequeno ponto de luz no meio do espaço vazio, numa distância muito grande. Então foi possível, através dessa fotografia, ter essa ideia de como o nosso planeta vai ficando cada vez menor, cada vez mais apagado, conforme a distância vai aumentando. Então ela coloca que o Sol era percebido como uma lâmpada comum e os planetas parecendo então vagalumes perdidos ao longe nesse silêncio aparente do infinito. Algo muito interessante da gente perceber. Mas o espetáculo ao lado onde ela se encontrava, né, era sedutor e deslumbrante. Vamos então aqui acompanhar a experiência dela nesse local. 3 sóis de cores diferentes, ou de cores diversas. Penetramos numa atmosfera rosada, plena de luz, mas de claridade suave, que se irradiava espalhando sons dentro da mais harmoniosa das cadências que os meus ouvidos escutaram nas condições de minha nova vida. Aqui nós já chegamos a estudar sobre a música celeste ou música celestial. Kardec tem um artigo sobre isso lá no livro Obras Póstumas. E quando nós estudamos aquele livro, tivemos a oportunidade de refletir um pouco não apenas sobre a música, mas também sobre a arte no mundo material e a arte no mundo espiritual. A arte no mundo material, que na verdade manifesta os nossos sentimentos, as nossas experiências do cotidiano, bastando a gente ver, por exemplo, no caso da música, né, o tipo de melodia que nós apreciamos e o efeito emocional que isso traz para nós. Aquelas músicas agitadas, aquelas músicas sensuais, aquelas músicas que trazem para nós uma depressão, que trazem para nós ali uma saudade. Então, sempre refletindo aqueles sentimentos mais comuns do nosso dia a dia. E a mesma coisa também vemos, né, na literatura, no cinema, no teatro, sempre situações que vão trazer para nós ali um efeito com o qual nós estamos acostumados. Quando nós vamos para o plano espiritual, nós entramos então agora numa esfera em que, naquele ambiente onde já se tem um esclarecimento sobre a realidade espiritual, a visão sobre a vida é muito diferente. Enquanto a nossa visão é uma vida mundana e imediata, ligada às sensações terrenas, no plano espiritual, dentro dessa faixa de esclarecimento, a ascensão, a elevação,
o crescimento, a transformação, o caminho em direção à divindade é a realidade. Portanto, tudo aquilo que o espírito busca em termos de manifestações artísticas, que nada mais é do que a manifestação do próprio espírito, traz uma característica diferente, traz uma característica elevada. Então aqui, se no mundo material, é até interessante quando nós estudamos nessa oportunidade, eu trouxe para vocês algumas informações sobre algumas músicas que foram apresentadas através do canal Mediúnico. Irineu Gasparetto fazia naquela época, né, não sei se faz ainda, mas ele fazia um trabalho bastante interessante sobre apresentações musicais, que através da sua mediunidade, ele então vinha ali e trazia, né, espíritos que, sendo artistas aqui no mundo físico, também se apresentavam assim no mundo espiritual e traziam as suas novas composições. Era o caso, por exemplo, naquele caso, Brás, quando a gente estudou, era o Jô Soares 11:30, o programa na época, né, ele estava no SBT ainda, e ele trazia ali fazia uma entrevista com o Irineu. E ele então trouxe 3 artistas, né, foi o Cartola, foi o Cazuza e foi o John Lennon. E foi muito interessante que com o Cartola ele fez uma brincadeira de improvisação, falando de futebol e coisa e tal, mostrando ali a versatilidade dos espíritos e a facilidade de composição quando o espírito manifesta a sua inteligência fora da matéria. Mas no caso nós vimos também ali composições de Cazuza e de John Lennon que traziam letras muito diferentes daquelas, Cazuza em especial, muito diferente daquelas que ele compunha aqui no mundo físico, onde ele manifestava ali toda a sua revolta com a sociedade ou com o sistema que nós estávamos vivendo. Eram músicas provocativas e de repente no mundo espiritual ele trazia uma letra que era muito mais estimulante para a nossa transformação, para o nosso fortalecimento. Então isso mostra que os artistas também mudam de ambiente, mudam suas perspectivas e consequentemente mudam suas composições. Né? Pois é, foi muito bacana, né? Então mostrava realmente ali que era uma manifestação que condizia com, né, os espíritos que se manifestavam. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nesse caso, Maria João de Deus, ela mostra para nós então que conforme ela se aproximava desse local, era um local que se irradiava espalhando sons dentro da mais harmoniosa das cadências que os meus ouvidos escutaram nas condições da minha nova vida. Então, ou seja, esses sons dentro da mais harmoniosa das cadências é algo que nós não conhecemos. Como eu comentei, talvez hoje, quando nós pegamos as músicas no estilo New Age, né, que como o próprio nome diz, fala sobre uma nova era, e aí já entra um pouco mais dentro desse campo esotérico, né, falando sobre esse processo de transformação do mundo, que a própria doutrina espírita endossa a partir, né, dessa mudança, dessa fase transitória do nosso planeta, saindo de mundo de provas e expiações, entrando para o mundo de regeneração, então esotericamente chamado de Era de Aquário, dentre outros nomes que são dados, né? Então essas músicas procuram sempre nos estimular dos nossos sentimentos mais nobres, visando a elevação espiritual, porque essas são as sensações que nós temos quando nós então apreciamos esse tipo de música. São composições bastante inspiradoras, né, que são trazidas para nós. Nesse caso, imaginemos um ambiente onde essas músicas é como se elas fossem produzidas de uma forma natural, pelo conteúdo mental dos seus habitantes, pela harmonia da sua estrutura, da sua natureza. Então, quer dizer, ela percebia isso, algo que ela nunca tinha ouvido, naturalmente porque ela nunca saiu de algo, né, ou esteve próximo de um ambiente que não se assemelhasse com o nosso planeta. E aqui, então, estando no nosso planeta, captava as vibrações, as irradiações das mentes dos seus habitantes. Chegando nesse novo mundo, ela também percebia a própria mudança vibracional pelo fato de começar, então, a sentir o efeito das irradiações. Mas ela continua, então, vamos lá. Sobre as nossas frontes, contemplávamos, então, um sol magnífico,
cor-de-rosa quase enrubescido, emprestando ao ambiente em que nos movíamos as mais estranhas cambiantes. Todavia não ficou aí a novidade. A seguir percebemos que uma estrela esverdeada brilhava no infinito dos céus, misturando as suas claridades esmeraldinas com as tonalidades róseas, que se estampavam em todas as coisas, e de repente, enquanto uma das estrelas se encontrava no zênite, a outra estava prestes a desaparecer nos horizontes desse planeta maravilhoso. Outro sol surgia, amarelo, cor de laranja emudecida. Ou seja, 3 sóis ali que se movimentavam na atmosfera. Então, prestes a desaparecer nos horizontes desse planeta maravilhoso, outro sol surgia. Ou seja, enquanto um desaparecia, chegava ali no pôr do sol, outro se encontrava no alto e outro estava nascendo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Um cenário que para nós é absolutamente de ficção, né? Então, esse sol de cor de laranja emudecida, tonalizando como um elemento novo as paisagens. Então, um sol alaranjado, um sol rosáceo e um sol esverdeado. E eles iam então transitando, né? Ou melhor, esse planeta ia então fazendo ali as suas evoluções e acabava então captando essas irradiações, essas cores, que criavam então todas essas tonalidades. Algo absolutamente fantástico, né? Bom dia, professor. As ousadas concepções dos pintores terrenos ficariam aquém das sublimes realidades por nós observadas, referentes aos efeitos da luz nesse sistema de encantamentos. O elemento sólido do orbe que pisávamos, num dos mundos privilegiados que giram em torno desses 3 sóis de cores diversas, era formado de substâncias que me não é possível descrever. Mas lá observei a existência de oceanos e florestas, jardins, minerais, animais e muitas outras coisas que equivalem aos objetos e manifestações da vida sobre a Terra. Então esse é o cenário que ela então descreve para nós, a partir dessas observações imediatas, quando ela então chegou. Planos aperfeiçoados de luz. Vi os seres pensantes desse maravilhoso orbe. Todavia são muito superiores aos homens e cuidam somente de trabalhos elevados e de ordem divina, cuja vitalidade essencial não posso transladar à linguagem terrena ainda tão imperfeita para reproduzir aquilo que constitui algo de inacessível ao entendimento dos homens atuais. Então, quando ela fala para nós, né, que os trabalhos elevados de ordem divina, cuja vitalidade essencial não posso trasladar. Fazendo uma comparação bastante simples para o nosso entendimento, é como se nós pegássemos crianças, iniciando ali o seu ciclo escolar, e levássemos para uma universidade. E vimos ali, né, as pessoas conversando sobre assuntos, frequentando ambientes, vendo estruturas que elas simplesmente não compreendem. Elas olham, veem as pessoas, mas ficam completamente alheias àquilo do que se fala. E olha que nós estamos falando de algo que diz respeito aqui no nosso mundo, algo que diz respeito à vida intelectual. Nesse local, nós falaremos aqui sobre questões intelectuais e morais, de altíssimo cunho, né, que ela simplesmente não consegue assimilar, não consegue compreender. O que eles estão fazendo? Para que aquilo tudo? Pois é. Ali estudamos, eu e os amigos que me acompanhavam, sob os esclarecimentos do nosso mentor, muitas novidades atinentes aos estados da luz e das suas vibrações no seio do éter, base primordial de todas as construções e organizações da matéria em todos os mundos. Então esse éter, essa substância, que é a base de construção, a luz então e as suas vibrações, fazendo ali, provocando o seu efeito
sobre esse local, sobre essa substância. Devo dizer-te, contudo, que os felizes habitantes desse mundo, alumiado pelos três sóis, e onde não se conhece as palavras noite, sombra ou escuridão, puderam nos ver e entender, mas nós não conseguimos penetrar nos seus problemas, nem na elevação e na superioridade de seus labores, devido ao nosso estado moral. Aqui então, vem novamente reforçar aquela imagem que eu passei para vocês das crianças na universidade. O máximo que vai acontecer universitários e professores passando pelas crianças, fazendo a saudação, apertando a bochecha, mexendo no cabelo e tudo mais, mas não adiantava falar sobre aquilo que eles estavam fazendo, porque simplesmente não se compreendia. Aquilo que nós estudamos, por exemplo, em termos de caridade no nosso mundo atual, mostrando ali o efeito da caridade, a profundidade e os tipos, a forma como a caridade é exercida, naquele mundo a caridade tem concepções que nós ainda não assimilamos. Porque para nós a caridade se encontra ainda de uma forma tão superficial que para eles aquilo já é parte de suas vidas comuns. É algo que já foi absorvido, não é uma prática que nós chamamos, é simplesmente a vivência desse estado de caridade em que eles se encontram. E ela coloca ainda, apenas o nosso mestre podia conversar com eles, mas pelo que pude observar, devo acrescentar que são criaturas altamente dotadas de sensibilidade e aguçada inteligência. Bem interessante, né? O soldado colocou a complexidade do intelecto com a simplicidade no coração. Então, alcançando exatamente esse estado que nós esperamos alcançar. Uma grande bondade se irradia dos seus pensamentos, porque nos sentimos maravilhosamente bem dispostos, enquanto estivemos em contato direto com o seu ambiente. Então aqui ela mostra o efeito aquele ambiente, aquela psicosfera planetária criada pelos habitantes, o bem-estar que ela sentia, e podemos fazer ali o contrário, como eu comentei com vocês no início, que nós vamos encontrar naquelas expedições em que, por exemplo, André Luiz fez a dimensões mais densas aqui do nosso planeta, o efeito negativo que aquele estado de perturbação, até mesmo estado de maldade, podemos dizer, como ela colocou aqui, uma grande bondade se irradia dos seus pensamentos. E podemos dizer, uma grande tristeza, uma grande angústia se irradia dos pensamentos daqueles espíritos nessas esferas, ou nessa dimensão mais densa aqui do nosso mundo. Então, se nós conseguimos compreender o efeito negativo dessas vibrações inferiores, dá para a gente imaginar o estado de plenitude, quase êxtase que eles sentem naquele local. E é claro que a gente vai lembrar que o fato desses espíritos, Maria João de Deus e mais ali os colegas estudantes que estavam nesse local, apresentavam condições de absorverem, ainda que temporariamente, as irradiações desse mundo. Mas se nós pegássemos, por exemplo, um espírito comum que apenas por curiosidade fosse conduzido para um ambiente como esse, ele simplesmente não se adaptaria, como causaria, de certa forma, uma certa perturbação. Pelo fato da sua visão, a respeito desse local, é uma visão ainda muito primitiva, muito egoísta, muito sensualista. Então, estão naquele local exatamente pelo merecimento. E esse merecimento se dá não apenas por fazerem bons trabalhos, mas por estarem também afinizados. Muito pouco, soldado? Porque o que eu tenho comentado sempre com vocês é que a matéria grosseira que nós ainda vivemos, o ambiente em que nós vivemos, muito denso, ainda bastante restritivo para a nossa mobilidade e a modo mais patente, exatamente porque estarmos vinculados à matéria é como se nos deixasse ali cegos, surdos e mudos relativos a essas percepções. Então, mesmo que aquele médium capta algumas vibrações, esse
algumas vibrações está muito longe da realidade em que esse mundo, por exemplo, acaba apresentando. Então, somente fora da matéria é possível entrar em sintonia com ela. A matéria ainda traz para nós muita dificuldade. Esforce, porque os nossos sentidos ainda estão muito ligados ao mundo material. Os nossos 5 sentidos, que fazem com que nós interajamos com o ambiente material onde nós nos encontramos, eles são ainda muito mais ativos do que essa nossa percepção extrasensorial. Como o próprio nome diz para nós, né? Extrasensorial, ou seja, está além dos sentidos naturais, dos sensores naturais. Continuando. Fiquei sabendo, porém, que a luz dos astros em sua substância intrínseca contém potencialidades profundas de natureza elétrica. Mesmo na Terra, futuramente, os homens chegarão a compreender essas coisas quando souberem dissecar e entender o espectro solar. Mas já é tarde. Tenho outros afazeres e voltarei breve. Deus te abençoe e conceda a cada um a sua santa paz. E aí Maria João de Deus assina. Mas voltando aqui a esse último item que ela apresenta para nós, ela coloca então que nesse mundo a luz dos astros, nesse caso, né, traz potencialidades profundas de natureza elétrica. Então ainda, né, a nossa fonte de energia são fontes ainda bastante grosseiras. Chegamos até a estudar sobre isso recentemente, né, onde nós falávamos sobre... André Luiz trazia para nós sobre isso, lá no Mecanismos da Mediunidade. Mostrava para nós ali que o combustível fóssil, a energia eólica, até mesmo, né, a energia solar, né, a fotovoltaica, elas são aproveitadas, mas são aproveitadas ainda, os nossos equipamentos, digamos assim, ainda só são capazes de gerar energia, ainda de uma forma quando essa energia é muito direta, muito grosseira, muito contundente. Aqui nesse caso, quando ele fala sobre as simples irradiações das luzes, ou da luz dos astros que trazem essas potencialidades profundas, nós precisaremos evoluir significativamente na nossa tecnologia para criar equipamentos cada vez mais sensíveis e mais eficazes para poder absorver essa luz e fazer então com que a nossa sociedade seja movida por essa potencialidade. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuando ainda vivendo dentro desse consumismo dos recursos naturais do nosso planeta. Estamos agora passando dessa fase de transição, ainda de uma forma muito tímida, né? Saindo dos recursos naturais do planeta e começando a utilizar esses recursos renováveis, em especial aqueles que são, podemos dizer, imateriais, que é o caso do vento e é o caso do sol. Mas ainda assim nós estamos muito longe, né, de absorvermos aquelas irradiações mais sensíveis, por exemplo, da luz solar. Muito bem, lá ela trouxe para nós então que existe isso, então podemos ver o quão ainda falta para o nosso desenvolvimento. Avançando um pouco mais no nosso próximo capítulo, também aqui tão interessante quanto, capítulo número 15. Então ela relatou para nós sobre a experiência nesse globo. Eu me recordo de uma palestra que eu assisti do Carlos Bacelli, aqui em São Paulo. Ele veio aqui no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, eu tive a oportunidade de ir lá, né, apreciar a sua apresentação. E daquilo que ele falava, ele dizia exatamente sobre o livro Cartas de uma Morta. E ele trazia alguns trechos. Eu me recordo que nesse capítulo 14, quando ele falou desses 3 sóis, ele trouxe um artigo de um jornal dizendo que os astrônomos tinham encontrado um sistema solar que era composto por 3 sóis. E também falava sobre as cores desses sóis. Falava de um sol vermelho, de um sol amarelo, mas eu não me lembro, faz muito tempo isso, eu não me recordo qual era a fonte, se era a Folha de São Paulo, o que era. Cheguei até uma vez a procurar esse artigo, mas acabei não encontrando. Mas ele falava que a nossa ciência já começava também a desvendar esse local onde ela comentava. Claro que não é possível a gente fazer qualquer afirmação, porque ela não colocou aqui nenhuma referência
astronômica para dizer se fica nessa ou naquela direção, em que posição esse astro fica, né? Para poder fazer uma comparação com aquele artigo de jornal. Mas eu me recordo que foi bem interessante a palestra dele, e ele trouxe assim fez assim, vamos dizer, uma propaganda bastante interessante sobre esse livro. Que agora que eu estou comentando com vocês, porque eu escolhi Cartas de uma Morta, por acaso, porque era um título que ficava ali guardadinho, né, na minha mente, mas eu não me lembrava dessa palestra, fui me lembrar quando eu cheguei nesse capítulo aqui. Então foi bastante proveitosa naquele momento. Vamos lá. Capítulo número 15, nas esferas vizinhas da Terra. Então aqui, mudando de página, mudando de carta. Não são poucos os que na morte presumem um encontro inesperado de uma fonte inesgotável de onisciência e julgam, na sua inércia intelectual, que os espíritos são criaturas sobrenaturais, cuja zona lúcida já atingiu o zênite do conhecimento. Então o que ela quer dizer para nós é que, logo da nossa desencarnação, são muitos aqueles que acreditam que, chegando no mundo espiritual, vão contemplar Deus naquela eternidade, né, que você vai para o paraíso, aquele paraíso de contemplação eterna, em que você vai ficar ali ouvindo harpas e contemplando ali as faces dos anjos, enquanto você adora a Deus. Por isso ela coloca, né, não são poucos os que na morte presumem o encontro inesperado de uma fonte inesgotável de onisciência e julgam, na sua inércia intelectual, aqui ela dá uma pequena cutucada, né? Na verdade ela fala inclusive dela própria, porque ela também teve ali a sua afinidade religiosa, que trazia exatamente essa ideia de inferno, de purgatório, de Deus conversando direto com os homens. E ela continua, que os espíritos são criaturas sobrenaturais, cuja zona lúcida já atingiu o zênite do conhecimento. Ou seja, que os espíritos então não são seres naturais, mas são seres sobrenaturais e que todo o conhecimento da humanidade já foi alcançado. E que no mundo espiritual a sabedoria já é plena por esses mesmos espíritos. E olha que ela fala para nós do início do século XX, né? Então já se acreditava que aquele conhecimento já era o topo da cadeia de conhecimentos que poderia ser alcançado. E ela começa a mostrar exatamente o contrário. Então ela diz, tais julgamentos são absolutamente falsos, não só na sua base, como na estrutura, porquanto supõe que o espírito encarnado representa outra individualidade, conferindo à carne determinados poderes, que ela está muito longe de possuir na sua situação de elemento passivo e maleável. A matéria, como seu complexo atômico, nada mais significa que um revestimento temporário, condição necessária à tangibilidade do ser. Então vamos lá. O que ela coloca é que nós temos o entendimento que, estando encarnado, nós somos uns. Estando mortos, nós viramos seres sobrenaturais. Então, o que ela traz para nós aqui nesse esclarecimento, e que a doutrina já vinha, então, trazendo, né, como base da sua filosofia, é mostrar exatamente que, independente de estarmos encarnados ou desencarnados, a natureza espiritual é a mesma. Então isso se torna fácil para nós, para a nossa compreensão, a partir do momento em que nós temos esse entendimento basilar. Que o espírito é o princípio inteligente do universo, que a reencarnação é parte de um processo evolutivo, que nessa reencarnação nós temos provas e expiações que vão nos estimular e nos impulsionar para o nosso progresso e que depois nós retornamos para o nosso verdadeiro ambiente. Então nós já conseguimos entender a natureza, ou melhor, a naturalidade da natureza espiritual. Me perdoe a redundância. Mas, ou seja, sermos espíritos é a coisa mais natural do mundo. E não existe nada de sobrenatural quando nós vemos, por exemplo, hoje ainda a mídia, principalmente filmes e tudo mais, né, a ficção, mostra o mundo espiritual com uma potência, com uma sobrenaturalidade tão fantasiosa que aquilo acaba criando na mente das pessoas uma realidade paralela.
né? Não apenas fantasmas, Brás, mas o poder desses fantasmas. Né? O fantasma, o sobrenatural, o mundo espiritual. E para nós é algo tão natural quando a doutrina começa a nos esclarecer sobre essa importância, sobre essa relação entre mundo físico e mundo espiritual, que a própria morte acaba perdendo o seu significado. Enquanto muitos veem a morte como fim, como uma grande tragédia, nós temos a possibilidade, a partir desse estudo, de entender a morte como um processo de transformação, que sim, nós ainda temos dificuldade de compreender, porque a morte, né, o instinto de sobrevivência, é algo ainda muito presente no nosso psiquismo. E a morte para nós é algo estranho porque nós não temos essa percepção do mundo espiritual de um modo tão natural. Ou seja, morreu você não vê mais, salvo se você tiver a faculdade mediúnica para ajudar a observar, para desvendar esse mundo espiritual. Mas para a grande maioria, a morte é o final. Então entendermos a natureza espiritual já mostra para nós que entendermos o espírito e aceitarmos a sua realidade muda para nós uma série de concepções. É isso que ela está dizendo para nós então. Esses julgamentos absolutamente falsos, e ela coloca, por causa da inércia intelectual. E o Dr. Bezerra de Menezes já também trouxe isso para nós, né? Usando exatamente essa mesma expressão, através da Dona Ivone, quando ele traz então, no livro Recordações da Mediunidade, dizendo que por causa da nossa inércia intelectual, da nossa inércia mental, ele comenta, né? Houve a necessidade dos espíritos então romancearem os ensinamentos dos espíritos, ou seja, já não bastava mais você apresentar o livro dos espíritos. Era necessário você fazer uma novela contando situações em que os conceitos doutrinários acabassem então sendo difundidos. E foi o que aconteceu. A doutrina espírita começou a se difundir aqui no Brasil através dos romances, não através dos livros da codificação. Mas, enfim. Todavia, diz aqui para nós Maria João de Deus, somente quando lesões orgânicas dentro das provações individuais geram obstáculos ao surto evolutivo da personalidade, tem ela uma zona de influência natural sobre o desenvolvimento moral dos espíritos, dos indivíduos. Por exemplo, os loucos, não os obsessos. Ela fala daqueles indivíduos que vivem, né, deformações neurológicas que acabam provocando esse estado de loucura. Né? Então, por exemplo, os loucos, não obsessos, os cegos de nascimento, os que surgem do berço com graves deslizes de ordem corporal, semelhantes espíritos, têm a empecilhos, né? Ou seja, têm como empecilho o círculo do progresso na atuação do organismo. Mas na generalidade dos homens, a matéria nada mais é do que veste temporária, que o fenômeno da morte nos faz trocar por outra, diferente em suas expressões estruturais, porém, sempre a mesma base de ordem material, de acordo com as necessidades do novo plano, onde teremos de desenvolver as nossas atividades. E, por enquanto, natural que o nosso ambiente, em grande parte, ainda seja caracterizado pelas ideias e concepções da Terra. Então o que ela está dizendo é que, pelo fato de nós sofrermos uma influência muito grande da matéria aqui no nosso mundo, é muito natural que nós vejamos o mundo espiritual também da mesma forma. É um mundo ainda bastante limitado, que a nossa inteligência já atingiu o ápice aqui no mundo físico, no mundo espiritual. Os espíritos não podem ser mais inteligentes do que nós, porque a referência que nós temos de realidade é a referência terrena. E, portanto, essa referência serve para nós, tanto aqui no mundo físico, como também no mundo espiritual. E ela coloca, são inúmeros os que examinam as nossas descrições do espaço, imbuídos de ideias pré-concebidas, incapazes de nos criticar com isenção de ânimo. Então ela está dizendo aqui, ela já está trazendo para nós um preparo, que a mesma coisa aconteceu com André Luiz, quando ele trouxe ali no seu livro Nosso Lar. Na introdução, Emmanuel diz para nós assim que, apesar das descrenças,
apesar das críticas, aquela descrição é a realidade do mundo espiritual. E o próprio Chico também trouxe, quando ele então psicografou esse livro, trouxe também uma grande insegurança. O que será que vão dizer depois que eu publicar esse livro? Então o que ela está dizendo é que tudo aquilo que ela descreve do mundo espiritual são inúmeros aqueles que trazem as críticas imbuídos ainda dessas ideias pré-concebidas, em que há exatamente essa preconceituação, trazendo para nós como conceito final e conceito definitivo exatamente as ideias do mundo material. Mas ela coloca algo interessante, ela diz assim: contudo, isso não altera a nossa maneira especialíssima de viver aqui. Ou seja, você pode acreditar ou não acreditar no mundo espiritual da forma como ele é apresentado pelos espíritos. Mas o fato de você não acreditar não quer dizer que você não vai viver. Até mesmo, a gente pode trazer outros conceitos, como é o caso, por exemplo, eu não acredito em espírito. Acreditando ou não acreditando, eles estão do seu lado. Eu não acredito em reencarnação. Acreditando ou não acreditando, você está reencarnado e você vai continuar reencarnando. Eu não acredito que exista algo no mundo espiritual. Eu acho que a vida acaba com a morte do corpo físico. Você pode até acreditar, mas você vai acordar do outro lado do mesmo jeito que todo mundo acorda. E aí então a gente vai entrando a partir desses conceitos maiores, em acreditar na vida depois da morte, em acreditar nas influências espirituais, em acreditar na reencarnação, que são esses conceitos basilares, nós começamos então a trazer para nós ali, saindo desse lato sensus, entrando agora num stricto sensus, entrando em detalhamento do mundo espiritual. Então André Luiz fala sobre as colônias, fala sobre o modo de vida dos espíritos. Nós temos Manuel Filomeno de Miranda falando sobre, principalmente, nos hospitais do plano espiritual. E eu espero sinceramente que a gente consiga agregar no nosso roteiro de estudos também os livros de Manuel Filomeno de Miranda, que são bem interessantes da gente estudar. Então estamos fazendo aqui as obras do Chico, na sequência a gente vai entrar com Manuel Filomeno de Miranda, para estudar sobre ali toda a parte de obsessão, loucura e tudo mais, que são livros muito interessantes. Apesar da gente ter que estudar com o dicionário do lado, porque ele capricha naquele português mais antigo, não vou dizer arcaico, mas aquele português mais antigo, Mas enfim, então o que a gente coloca é que, independente de nós aceitarmos ou não aceitarmos, pelo menos se nós mantivermos a nossa mente aberta para a possibilidade da existência desse mundo espiritual, da forma como eles descrevem, com a sua estrutura, então nós tivemos, vejamos aqui, nós tivemos das descrições mais frequentes, mais conhecidas, nós tivemos então André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, tivemos Camilo Cândido Botelho, tivemos, como eu comentei também, Luiz Sérgio e Patrícia trazendo também a sua visão, apesar de serem ali mais apontados com um pouco mais de crítica. Tivemos ali outros espíritos, cada um contando onde viviam. O livro Voltei, por exemplo, o próprio irmão Jacó, Frederico Figner, também trouxe uma descrição da colônia onde ele se encontrava após a desencarnação. E aí nós vamos encontrar daqueles que são espíritas, ou daqueles que não são espíritas, ou mesmo daqueles que são espíritas, aquelas críticas e aquelas descrenças do mundo espiritual, dizendo que André Luiz ele fantasia, porque como ele está com a mente dele ainda muito materializada, ele acha que o mundo material é parecido com o mundo físico que ele vivia. Mas ela coloca aqui mais uma vez: contudo, e olha que nós estamos falando aqui de Maria João de Deus, mais uma vez trazendo esse livro antes de André Luiz. 4 anos antes de André Luiz, ela já trazia essas descrições. Então ela diz assim: contudo, isso não altera a nossa maneira especialíssima de viver aqui. As leis naturais são sempre as mesmas. A ordem, na sua expressão divina, não pode ser modificada. Se os núcleos humanos entrassem no torvelino de uma conflagração universal, e se todas as criaturas perdessem a vida em seus excessos, o Sol não deixaria de fazer o seu percurso na imensidade,
A Lua prosseguiria com as suas mudanças, as correntes polares seriam as mesmas, a natureza continuaria criando sob o olhar misericordioso de Deus e as estrelas entre os seus reflexos sorririam de longe para a terra silenciosa e desabitada. Bacana ela dizer isso, né? Que ela está dizendo assim, né? Os humanos, aceitando ou não aceitando, existindo ou não existindo, o universo vai seguir o seu curso da mesma forma. Por isso, nós acreditarmos ou não acreditarmos no mundo espiritual não vai alterar a sua realidade. E nós estamos agora numa fase mais flexível, porque nós vemos agora, né, a doutrina espírita difundindo mais o mundo espiritual através das psicografias, né, das comunicações de entes queridos que vêm consolar os seus familiares que choram. Então a doutrina hoje pode falar com muito mais liberdade, inclusive a mídia trazendo para nós através de novelas e tudo mais, né? Novelas, filmes, seriados e tal, apesar ainda das fantasias. Mas naquela época, né, mas de um modo geral, ainda existe uma negação muito grande a respeito da realidade do mundo espiritual. Mas como foi colocado aqui então, aceitando ou não aceitando? Negando, negando, afirmando ou negando, a natureza continua agindo e a realidade continua a mesma. Por isso ela coloca: é inútil, portanto, revoltar-se ou sentir incompreensões em face das nossas exposições da vida real. A crítica não destrói as realidades, por mais judiciosas que nos pareçam. Então, mantenhamos a mente aberta para essa realidade, né? Negar vai apenas ali dificultar a nossa adaptação, né? Sempre, claro, usando o critério mais racional que nós recebemos como lição do próprio Kardec. A vida em toda parte. A nossa vida aqui é um prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. Bem interessante, né? A vida se manifestando das formas mais variadas, porque, na verdade, a princípio, a única realidade de vida que nós conhecemos é a vida biológica que nós trazemos hoje. É a vida vegetal, é a vida animal, é a vida microscópica. Esse é o tipo de vida que nós temos. Por isso, então, nós temos hoje, né, através das buscas de vida fora do nosso planeta, vem exatamente através de vida biológica como nós concebemos. Não procuramos vida espiritual. Então, portanto, o planeta Marte é desabitado. Nós temos lá um foguete, temos lá um robozinho, temos lá agora esse robozinho, tem até helicóptero, para vocês que não estão acompanhando. Nós temos agora um drone que eles estão controlando aqui da Terra, tirando fotos mais altas, né? Estão fazendo testes ainda, mas já mostra para nós. E mostra uma superfície absolutamente desabitada. Mas aí então vem os espíritos dizendo que a vida no planeta Marte continua. Como é que nós vamos então conciliar uma coisa com a outra? A princípio a resposta é: temos que levar em consideração a manifestação da vida de uma forma que foge da nossa compreensão terrena, que é a vida biológica. Então, da mesma forma que nós estamos constantemente envolvidos pelos espíritos que vivem numa dimensão fora da matéria, nós temos que considerar que nesses mundos a vida fora da matéria também existe. Eu não acredito que exista vida em Marte, mas eu tenho medo de fantasma. Percebem a incoerência entre o instinto e a razão? E aqui então o que André Luiz coloca é que nessas zonas interplanetárias, onde não há essa matéria que nós conhecemos, que nós compreendemos, há manifestações de vida. E ela traz um exemplo bem interessante. Uma gota d'água encerra um universo infinitesimal onde uma humanidade microscópica vive, trabalha, palpita. E de fato é. Basta nós pegarmos num lago, por exemplo, uma pequena gota e colocar no microscópio e observar.
a humanidade microscópica que existe naquela pequena gota. Se Deus se conserva inatingível ao nosso entendimento atual, porquanto não podemos concebê-lo segundo a nossa individualidade, o único índice que possuímos para apreciar os outros, também a vida como manifestação de sua divindade ainda não é compreendida por nós, em toda a intensidade de suas grandezas multiformes. Então, ou seja, se Deus é incompreendido, as manifestações divinas também são incompreendidas. O que nós compreendemos são essas manifestações dentro da nossa esfera de existência atual, que é o mundo material. O mundo imaterial e fora do nosso planeta é incompreendido para nós. Ficamos ainda no campo da imaginação, das crenças. E até mesmo Kardec, quando ele fala na Revista Espírita a respeito da vida no planeta Júpiter, ele vai dizendo para nós assim: trouxemos essas informações a título de inventário para que nós pudéssemos compreender, mas não é uma afirmação doutrinária. Porque simplesmente não temos comprovação dentro do método que a doutrina espírita utiliza e tampouco teria utilidade para nós, já que o papel principal da doutrina espírita é nos afetar intimamente para nos ajudar na compreensão e promoção espiritual que todos nós desejamos e de que todos nós precisamos também. Então, falar de vida em outros mundos nada mais são do que informações. Não provoca em nós nenhum efeito direto. O fato de eu acreditar na vida no planeta Marte não vai me fazer mais ou menos feliz aqui, hoje, na minha encarnação com o meu projeto reencarnatório. E ela continua. Aqui desenrolam-se as nossas atividades à maneira dos homens. E nessa segunda zona onde me encontro, e guardo oportunidade feliz para reencarnar-me na Terra, apenas o que observo é que os homens são mais aperfeiçoados em seu modo de sentir, considerando-se totalmente eliminada a hipótese de guerras e dizimações de quaisquer obras. Há mais impulso de fraternidade nesses núcleos de seres, onde se agitam os sentimentos humanos em sua generalidade. Então ela coloca aqui para nós que ela está nessa segunda zona. Ela comentou algumas esferas do mundo espiritual e ela se encontra nessa segunda esfera, que existe aquela mais próxima da Terra, ela está nessa esfera mais elevada. Então podemos dizer que nosso lar seria a primeira esfera. Essa segunda esfera, essa esfera mais sutil, digamos assim. E aí então ela mostra que nesse local onde ela se encontra, os valores são muito diferentes dos valores terrenos. E nós podemos ver até mesmo nos estudos de André Luiz, mostrando que os habitantes do mundo espiritual próximo aqui ao mundo terreno apresentam aflições, dificuldades, crenças e valores que são absolutamente semelhantes aos nossos aqui. Não se muda nada, os espíritos sofrem pelas paixões, pelos apegos, pelos interesses. Tudo isso dentro de uma ideia. Mas, Brás, essa ideia da cebola, das camadas, que certa vez eu comentei, nós tivemos depois aqui a presença dos nossos amigos que falaram: não pense em camadas, pense em dimensões. Ainda foi incisivo nessa colocação. Porque é exatamente isso, a gente vai imaginando que são andares de um prédio. E, na verdade, são dimensões que vão se misturando. E exatamente, soldado, essa coexistência entre as dimensões é o que mostra para nós. É claro que os espíritos vão se deslocando em regiões diferentes, onde eles vão ali desenvolvendo as suas atividades. Mas o fato de estarem distantes não significa que estejam numa camada diferente, mas são dimensões existenciais diferentes. Isso, exato, Brás, esse é o conceito mais correto, que é difícil para nós, porque as dimensões que nós conhecemos são 3, né? Onde você tem aí largura, profundidade e altura. São essas 3 dimensões. Essa 4ª dimensão para nós, que é uma dimensão invisível, nós criamos teorias para explicar para nós essa existência, mas nós não compreendemos porque nós não vemos. Nós não temos equipamentos para isso.
Então o chamado 3D, que são as 3 dimensões, é a nossa realidade existencial hoje. Quando a gente fala sobre outras dimensões, são todas teorias. Ah, existe uma outra dimensão? Existe. Me mostra. Não temos como mostrar. E a dimensão mais próxima de nós é exatamente a dimensão espiritual, que nem sequer a ciência admite. Ou seja, não entendemos nada. Algo que ela traz para nós aqui, pessoal, agora, que é muito interessante, muito legal essa parte que ela trouxe agora, prestem atenção. As afinidades raciais. Amor, esperança, a tristeza, a fé, a confiança, o caráter, a sinceridade e demais atributos da personalidade humana, aqui estão vivos, palpitantes. Tenho observado, porém, que apesar de livre do perigo, das lutas fraticidas, entre todos existe um grande movimento de afinidade racial, parecendo-me que a questão das raças aí na Terra está subordinada a um forte ascendente de natureza espiritual. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos, formam aqui grandes falanges à parte e em locais diferentes uns dos outros. Então eu já tinha lido isso, né, sobre comunidades espirituais, comunidades relacionadas com, de certa forma, né, ainda que de uma forma imperfeita, relacionada com nacionalidade, com raça, com crenças. No plano espiritual continuam existindo, especialmente nessa dimensão próxima à Terra. E ela coloca, nos núcleos de suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam, e é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras, apesar de se encontrarem ligadas pelos mais santos laços da fraternidade e do amor. Eu já li aqui, li num livro uma vez, que falava que os espíritos no plano espiritual, principalmente daqueles espíritos que estão mais ligados ainda aos costumes terrenos, à vida no mundo material, eles se juntam em comunidades por esse tipo de afinidade. Exatamente porque há a necessidade deles de se manterem equilibrados num ambiente onde eles se sentem acolhidos. Portanto, através de raças, crenças, costumes, eles vão se juntando, formando esses núcleos. Isso nas dimensões mais próximas à Terra, porque eles desencarnam, se preparam e reencarnam. Portanto, a saída e vinda ainda muito próximo aqui ao mundo físico, eles levam e mantêm essas características. Claro que tem espíritos que vão em suas reencarnações criando ali novos projetos existenciais, reencarnando em países diferentes, em culturas diferentes, o que para esses espíritos traz ainda aquela dificuldade de adaptação e de ajuste. Mas no plano espiritual eles se mantêm assim. Então nós temos inclusive, né, o Dr. Bezerra de Menezes costuma trazer para nós aquela expressão espíritos espíritas. Ou seja, no mundo espiritual nós temos comunidades católicas, comunidades evangélicas, temos comunidades judaicas, comunidades muçulmanas. Então não apenas de crenças, mas de raças também. Então, apesar dessas diferenças, prevalece, claro, o sentimento de fraternidade e de amor. Mas eles vão se juntando por essa afinidade. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui tem mais 2 trechos que eu não quero entrar agora, porque o próximo vai tratar da hegemonia de Jesus, a esfera cheia de sol. Então eu quero fazer com vocês aqui na semana que vem o estudo dessa parte com mais calma, que falta bem pouquinho para a gente acabar, porque a gente vai ter aqui algo bastante interessante para perceber. Porque ao mesmo tempo, só para adiantar o raciocínio, ao mesmo tempo que nós temos ali a prevalência dos atributos, os atributos elevados da personalidade humana, né, como é que ela coloca, o amor, a esperança, a tristeza, a fé, a confiança, o caráter e a sinceridade e outros atributos, estão presentes e palpitantes no mundo espiritual. Mas lá nós temos então essas diferenças
desses agrupamentos que se afinizam de acordo com as suas tendências, conforme viviam aqui no mundo físico, ou a gente pode analisar, foi o que ela colocou, né? Que aquilo que nós apresentamos em termos de afinidades étnicas aqui no nosso mundo físico está, na verdade, subordinado a um forte ascendente de natureza espiritual. Então não é assim, um grupo daqui do mundo físico vai para o mundo espiritual e se junta lá. Na verdade, eles já estão juntos lá e eles se juntam aqui. Olha que interessante essa visão. E essas crenças também trazem um efeito com relação à orientação espiritual que todos têm. Então ela coloca a hegemonia de Jesus. Mas nós veremos em comunidades, por exemplo, no caso de comunidades muçulmanas, em que Alá e que Maomé são ali, né? Alá é o profeta e Deus Maomé é o profeta e Alá é a divindade. E esses dois elementos são aqueles que prevalecem dentro dessa cultura muçulmana. Portanto, quando a gente fala sobre Bíblia, Novo Testamento, Jesus, eles podem até saber da existência deles, soldado. Mas o que prevalece são os valores trazidos dentro daquela cultura. Diferentemente por exemplo, né, da educação ocidental que nós recebemos em termos de religiosidade, da influência religiosa no Ocidente. Então a gente vai falar sobre isso lá no nosso próximo encontro na semana que vem. Tá bem? Tá bem, pessoal? Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Avançando um pouco mais, então, né, nesses dois capítulos, como eu falei para vocês, eu achei bem interessantes, capítulo 14 e capítulo 15, né, são dois aqui, então, dos roteiros que nós estudamos. Lembrando mais uma vez, só para nos orientarmos, nós temos